Olá, amigos da TV Nova Luz, da Rádio Rio de Janeiro. Agora nós temos várias rádios associadas, da Rádio Rio de Janeiro, da Rádio Portal da Luz, de Mato Grosso do Sul, da Rádio Doutrina também da cidade do Rio de Janeiro, Rádio Sementes do Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rádio São Francisco de Tobias Barreto em Sergipe, Espaço Espírita de Barra Velha em Santa Catarina, Rádio Discípulos de Guaíba do Rio Grande do Sul. São muitos irmãos associados ao nosso trabalho de falar de Jesus ao coração das pessoas. E hoje nós temos um tema especialíssimo, porque falar de trabalho, meus irmãos, chega a dar uma dorzinha no coração, porque vocês sabem que no Rio de Janeiro, no Brasil, nós temos muitos desempregados. Na verdade, estamos com quase 30 milhões de desempregados no nosso país. E nós vamos falar de trabalho. Você pode estar perguntando, só porque eu estou desempregado eu não posso trabalhar? Claro que pode. Essa é a alegria que nós vamos compartilhar nesse programa do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. Está entrando no ar o programa Viver e Transformar. Então, embora a gente saiba que é um momento muito triste que o mundo todo está vivenciando nessa transição, todos os espíritos amigos nos advertiram, nos advertem que nós estamos passando por mudanças fundamentais no nosso país e no mundo. Nós gostaríamos de fazer uma homenagem ao Dia do Trabalho, porque Jesus disse assim: meu Pai até hoje trabalha e eu trabalho também. Imagina, Jesus continua trabalhando, porque nada e ninguém no mundo está inativo. Mesmo você que está aí acamado, que pensa que não está servindo para nada, engano seu, meu irmão. Você pode trabalhar, porque existe o trabalho mental, que é tão importante quanto o trabalho braçal. Não é, Rosália? Com certeza. Uma alegria, meus amigos, estar com vocês mais uma vez. E eu trouxe uma música de Evaldo Júnior chamada Eu Te Agradeço, Senhor, que fala sobre esse grande servidor, né? Esse grande trabalhador, que é o nosso Pai maior, Deus. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasci, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que anima a seguir o caminho da perfeição. Então, agora é a Soninha que vai trazer umas considerações para nós sobre o Dia do Trabalho, do Trabalhador. Então, Soninha. Então, primeiramente, muito bom estar aqui, né? E essa música nos inspira a força da fé, que por mais difícil que seja a situação que nós estamos vivendo, nós precisamos ter essa força. Kardec, no Livro dos Espíritos, diz que trabalho é toda ocupação útil. Por isso, a gente não pode restringir o trabalho
ao trabalho que a gente exerce profissionalmente ou aquele remunerado, né, que a gente precisa fazer para poder sobreviver. Na verdade, o trabalho é toda ocupação útil. E ainda mais, ele diz que é uma imposição, uma necessidade corpórea. Então, porque nós estamos incorporados, nós estamos num corpo material, nós precisamos trabalhar, porque senão, imagina, né? Se eu ficasse sentada aqui, o que ia acontecer comigo? Eu preciso me movimentar, eu preciso pensar, senão a gente não evolui, não é verdade? É, Então, porque até pensar já é um trabalho, né? Interessante que eu estava olhando a origem da palavra trabalho, que vem de tripalium, que quer dizer tortura. Porque não sei da onde que o ser humano, qual foi a cabeça que chegou à conclusão que trabalhar é uma tortura. Aí só os de menos valia na nossa evolução, né, nas nossas múltiplas encarnações, só aqueles que tinham menos valia é que trabalhavam. Então você vê as figuras dos príncipes, dos reis, das pessoas bem-nascidas, como se dizia, né, que ficavam parados o dia inteiro, só desfrutando da vida, nem mudar roupa, a criatura não mudava, ela usava aquelas roupas enormes e os escravos, né, os servos, é que vinham abotoar a madame, lavar a cabeça dela, aquela coisa toda, porque por isso era considerado uma tortura. Engraçado, e totalmente contrário ao plano espiritual, onde os mais evoluídos trabalham mais do que os menos evoluídos. Não porque é o entendimento dessa ocupação útil mesmo, né? Quando a gente existe um pesquisador chamado Eurípides Cunha, que ele listou o Novo e o Velho Testamento e aparece a palavra trabalho 152 vezes. Porém, o trabalho, sob o ponto de vista espiritual, é uma vez só. É no Evangelho de Marcos, exatamente. Meu pai trabalha até hoje. Como é que é a história? Eu não sabia disso. Exatamente. Apareceu a palavra trabalho no Velho Testamento. No Velho e no Novo Testamento, juntos, esse pesquisador, Eurípides Cunha, ele contou. A palavra trabalho aparece 152 vezes. Tanto no Velho quanto no Novo. Mas um trabalho, como os judeus entendiam, segundo o Decálogo, né, segundo todas as tradições, o sábado ele não é um dia de trabalho. Né? É o sétimo dia de descanso. É o sétimo dia. No sétimo dia, né, o pai descansou. E eles eram muito assim, queriam muito arguir Jesus, né, a respeito. Então existe o contexto de por que Jesus está falando isso. Na verdade, Jesus não foi infiel às leis mosaicas, né? Ele realmente concordava que o sábado era um dia de descanso, porém era um dia de descanso do trabalho material, não do trabalho espiritual, porque Deus nunca para de trabalhar, né? E é por isso, é nesse contexto que Jesus diz a frase: meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. É no contexto espiritual. Porque então, ele estava curando no exatamente, sábado, ele né? cura no sábado. E então ele foi arguído. Uma confusão. É muito interessante, porque no período que há uns 10 anos atrás, quando eu fiquei internada, o médico que me atendeu, ele era adventista. E não poderia trabalhar, né? Nós sabemos que nossos irmãos da igreja adventista não trabalham aos sábados. Também porém, ele sabia. fez a visita, fez a visita aos seus pacientes. E uma das pacientes muito curiosa, sabia que ele era adventista, eu fiquei só ouvindo, curiosidade também, e ela perguntou a ele o que ele estava fazendo ali, se ele não trabalhava. E ele disse que naquele dia ele trabalhava à moda cristã, né? Que era o trabalho sem uma remuneração material. E sabia que o exercício da medicina era um exercício também espiritual, de cura, do corpo e de cura da alma. E é por isso que ele estava ali. Ele não recebia do hospital para estar presente ali no sábado, mas ele foi. Isso é muito interessante. Isso me lembra que quando a gente fala de trabalho, a gente está falando também de descanso, né? Porque a gente precisa do lazer, precisa do descanso. E precisa pensar no que vamos fazer nesse dia de descanso, nesse tempo de descanso. Né? Porque é muito importante a gente pensar na pergunta, o que eu faço quando eu não tenho nada para fazer?
Quando eu penso que não tenho nada Quando eu a penso, fazer. não tem nada. Estou aqui descansando. Hoje é feriado, dia 1º trabalho, ninguém trabalha, a gente comemora e aí faz o quê, né? O ócio, um Faz certo saurinha, ócio é necessário, né? Com O ócio certeza. te liga à dimensão espiritual maior. Quando você parece que não está fazendo nada, porque a sua mente não para, né, meus irmãos? Nós todos, o nosso pensamento é sequencial. Você pensa aqui, pensa lá, vai igual um macaquinho louco mesmo, pulando de galho em galho. No momento que você para o que a Soninha falou, para um certo ócio, para um certo descanso, é exatamente o momento que você tem oportunidade de se ligar com uma dimensão mais ampla da vida. Por isso é importante, eu acho que o mestre, quando lembrou que a gente tem que ter um dia de descanso, é um dia para a gente retomar a nossa dimensão mais ampla da vida, senão você fica engolida, né? Exatamente. Você é capturada pelos valores e a do gente mundo. também, nesse momento, assim, né, como você muito bem lembrou, dos muitos desempregados, o que a gente pode fazer, né, diante de uma situação dessa, assim? A gente tem visto muitas pessoas se mobilizando, criando coisas, né, diante de um desemprego, né, daquele emprego que dava tanto conforto, alimento para a sua família. As pessoas se transformaram, né, começaram a cuidar da sua espiritualidade e da sua inteligência mesmo. Viram outras capacidades, o que é muito interessante, né? Então a gente sabe que realmente nada é por acaso, né? A questão do desemprego é muito triste mesmo, mas existem... em tudo há um aprendizado, né? Nós estamos vivendo essa transição, né, Soninha, né, Rosália? E essa transição, a gente está percebendo que o homem está sendo substituído pelas máquinas, porque a máquina faz de forma mais rápida e de forma mais perfeita. Né? Que antigamente a gente, para copiar um estudo qualquer, você ia na mão, na caligrafia. Tanto é que você treinava a caligrafia, porque você deixava escrito para os seus descendentes aquilo que você estava escrevendo. Com o tempo, veio aquela máquina da datilografia, que você tinha que fazer naquela velocidade, né, para arrumar um emprego. Eu mesmo, para arrumar um emprego, eu tive que mostrar não sei quantas frases por minuto para ser aproveitada, né? Hoje em dia você tem o computador, tem o WhatsApp, tem tantas coisas à sua disposição que você faz mais coisas em menos tempo. E com isso, essas máquinas... Eu fui ver uma vez lá na França uma colheita de uva, né, para fazer vinho, naquelas viniculturas enormes. Estava vendo aquele maquinário, porque antigamente era tudo na mão. Hoje em dia vai uma máquina assim, que vai passando e vai colhendo tudo, tirando as uvas, já separando. Então, com isso, diminuiu o serviço braçal. Então, muitas empresas têm substituído o ser humano pelas máquinas, que o trabalho anda mais rápido, etc. e tal. Então, a gente tem que se adequar a esse novo tempo. É como você falou, a pessoa começa a criar, porque o ser humano é maravilhoso, a capacidade do ser humano de se adaptar é uma coisa maravilhosa. Então, a gente começa a se adaptar a esse novo tempo, de repente diminuindo, quem sabe algumas empresas já estão fazendo isso, diminuindo o horário de trabalho do que eles necessitam para colocar mais pessoas trabalhando menos. E aí, isso aí é uma transição, a gente sabe que isso é importante também, né, Soninha? Tem duas questões que você trouxe que eu acho bem interessantes. A primeira é realmente a maquinofatura, né, substituindo a manufatura. A gente tem visto isso, né, mundialmente falando. E a segunda questão que é muito interessante é que a população mundial ela está envelhecendo. Então a gente tem um grupo pequeno de jovens muito conhecedor de tecnologia e um grupo muito grande que não conhece muito dessas novas tecnologias, mas que ainda está no mercado de trabalho. Então, olha só, a gente ainda tem esses desafios para a gente poder, né? E aí a gente muito tem aquela questão, qual é o sentido que eu dou para o trabalho, né? Porque quando a pessoa tem, pensa bem, né? Você passa a sua infância inteira, a sua juventude,
né, se preparando para um trabalho. Aí quando você chega lá na frente, aquele trabalho é substituído e você verdade. fica sem saber o que fazer. Fazer o Então, quê, né? é por quê? Porque talvez o meu sentido de vida tenha sido fazer aquele preparo todo para determinado trabalho. E muitas vezes, né, nós ficamos, não são todos os casos, mas muitas vezes nós ficamos presos ali naquela teimosia, não, porque eu quero é fazer isso. E aí não tem mais lugar para fazer. Não tem mais lugar, Então, é. é preciso uma flexibilidade. Às vezes você tem que voltar, começar a estudar tudo novamente para você se adequar, né? É verdade. E quando você fala da Muito tecnologia, interessante. porque as crianças já estão nascendo com uma habilidade tecnológica, né? E os que já estão aí mais ou menos entre os 40, 50, 60 anos, eles não têm essa habilidade. reaprender, Mas são né? os que mais resistem, às vezes, a aprender. Exatamente. Quantos Interessante, amigos né? nós não temos de 60 anos que dizem assim, mas eu não sei lidar com isso, eu não quero isso. Né? E não Então, sequer experimenta. Vai ficar né? de fora. Realmente, o mundo está transformando, as tecnologias Você tem que estão aí, transformar, a gente você tem tem que transformar mudar, junto. você tem que correr atrás. E Exatamente. outra coisa interessante para a gente refletir também no dia de hoje é a questão do escravocrata. Porque antigamente, até no Brasil era assim, o homem era trabalhado na medida da necessidade do patrão, ele não tinha hora para sair. Ele trabalhava o tempo todo até aparecer a CLT, que é a consolidação da lei trabalhista. Exatamente. Que foi em 1900, eu estava lendo sobre isso, 1943, que Getúlio Vargas, naquele Estado Novo, né, que era uma ditadura, mas ele consolidou as leis trabalhistas de 8 horas de trabalho, de carteira assinada. E a gente sabe que hoje no mundo ainda tem pessoas que trabalham muito mais do que 12 horas ao dia. E aí, 8 interessante, horas, porque a gente a pode- lei eram 8 horas, né? Agora já tem os que trabalham 12, Não, 14, e hoje 9. você trabalha. E aí é muito interessante que a gente volta para o sentido espírita, né, do trabalho, para a gente saber que quando falamos de trabalho, estamos falando de patrões e empregados, né? Estamos falando de superiores nesse sentido, de aquele que dá a ordem, e inferior àquele que recebe a ordem. Então, precisamos pensar em que lugar nós estamos. Porque muitas vezes eu posso ter, sei lá, ser uma trabalhadora numa loja, né? Mas eu tenho na minha casa uma secretária que fica com os meus filhos. Então, ali na loja, eu sou uma inferior, né, nesse sentido de Recebe Kardec, ordem, né? da lógica do Recebo mercado. ordem. Mas na minha casa eu sou a superior. Você é E às patroa. vezes eu reclamo do meu patrão, do meu superior na loja, e quando eu chego em casa eu faço com a minha secretária a mesma coisa. Né? Eu quero que ela fique depois da hora, porque afinal de contas, olha só, meu patrão pediu para eu ficar, você também tem que ficar. Ou eu estou pagando, né? Então, Eu estou eu estou pagando, pagando. Então, a gente tem que pensar, porque a nossa vida não é fixa. Nós, numa hora, estamos tem vários numa posição, papéis, né? num papel, na outra hora nós estamos no outro. Então, a gente precisa pensar, quando eu estou neste papel de superior, né, mesmo que seja com o meu porteiro, né, com a minha faxineira, enfim, não importa, com o motorista de ônibus, o motorista de táxi, que no momento está me servindo, então eu sou o superior. E como é que eu estou agindo neste momento? Né? Para que eu possa entender também como que o meu patrão está agindo comigo. Porque conhece-se o caráter de uma pessoa quando ela pega comando, né? Com Eu sempre certeza. digo isso, porque não existe... Se você está num papel superior, em que você tem condições de dar ordens, você tem condições de abrigar muitas pessoas com o dinheiro que você faz, né? Porque o empresário é isso. Eu tenho maior, assim... sei lá, eu gosto do empresário, assim, eu tenho maior inveja, entre aspas, dessas pessoas que têm esse potencial, porque eu não tenho Aquele potencial. empreendedor, é diferente. Empreendedorismo. Eu não tenho esse potencial, eu sempre digo, eu tenho que eu, por exemplo, dou cursos, né, mas para eu dar curso eu não sei cobrar, porque eu não tenho empreendedorismo, eu preciso de uma pessoa que faça uma parceria comigo, ela organiza o curso, faz tudo, eu divido com ela, e eu vou lá e dou o curso, né? Porque eu não tenho esse talento empreendedor. Né? E os empresários têm um talento incrível, porque eles têm que gerenciar aquilo tudo, né?
aquela liderança toda para alimentar quantas famílias? Então, a gente ir contra o empregador, vamos dizer, porque eu que já fui empregada há muito tempo do Estado, da Prefeitura, às vezes a gente fica com muita raiva, que paga pouco, exige muito, né? Mas a gente, antes de ser contrário ao empregador, a gente tem que lembrar o que a Soninha disse, muitas vezes você tem pessoas subalternas a você que necessitam do seu bom senso, necessitam da sua condição de compreensão, que as pessoas são diferentes, cada um tem um potencial. Às vezes você cobra demais de quem não tem condição de corresponder. Né? São duas questões bem interessantes que acabam se complementando, né? Que a gente está falando do trabalho material, do trabalho espiritual, sob a ótica de Jesus, a ótica da frase, o tema do programa é o trabalho, sobretudo, com o engrandecimento do espírito, né? E a gente está no momento, assim, por exemplo, a nível de Brasil, que se discute uma previdência, que é preciso discutir uma previdência. É necessário porque, como nós bem lembramos, né, a população brasileira está envelhecendo. Né? E se a gente entender o histórico da previdência, onde ela surgiu? Ela surge na Alemanha no século XIX, com um grande empreendedor alemão chamado Otto von Bismarck, que ele diz que há uma parcela da população alemã que trabalha nas fábricas e que essa população não está rendendo o lucro que ele gostaria. Então, ele cria a previdência. O que é a previdência? A população que trabalha é que paga para a população que não trabalha mais continuar vivendo. Agora, olha que interessante. A gente tem uma população jovem pequena, uma população mais velha maior. Quem é que vai pagar a previdência? Estão entendendo? Na verdade, deveriam ser os jovens, exatamente, se tivesse emprego para eles. Então, a gente acabou entrando num grande impasse. A questão do trabalho material, no nosso país em particular, acabou entrando num grande impasse. É verdade. É preciso uma reforma da Previdência, sim, mas é preciso uma reforma política, mas é preciso, sobretudo, uma reforma moral. Né? Então, é um convite para a gente realmente... abrir mão dos privilégios, fazer uma prece assim, fervorosa, né, para quem está no governo do nosso país, para que realmente olhe com mais cuidado, com mais carinho, para a grande parcela da população que é empregada e para essa enorme parcela, como muito bem a Leila lembrou, de desempregados do nosso país, para que a gente realmente consiga sair dessas crises. A gente também tem boas notícias, né? Porque pois notícia, gente, pelo amor de Deus. É porque, na verdade, nós temos um grande número de desempregados, os jovens principalmente. Mas esses jovens, principalmente, eles estão trabalhando em empregos que não tem uma previdência, até porque a coisa vai ficando tão feia. Às vezes, a maneira como a gente fala das coisas, por isso que eu falei, vamos dar boa notícia, é tão ruim porque já assusta. Né? É mais feio, assim, você tem um ditado que eu não me lembro, você pinta não sei o que pior do que ele é, né? Não sei o que, enfim. Mas a gente acaba se assustando, porque na verdade tem muita gente trabalhando por conta própria, né? Numa economia informal, e isso não rende, não entra para os números da Previdência. Né? Então, a gente precisa repensar isso também, que oportunidade que a gente está dando. Porque hoje mudou tudo. Você estava falando do empresário antigo, né? O empresário antigo, o patrão antigo, o líder, né? Hoje você não tem mais chefe, você tem um líder. E o líder é aquele que motiva, é o que vai junto. Ele não fica simplesmente distribuindo ordens, esperando que cada um... Mais colaborativo, né? Uma economia mais colaborativa. Então, o sistema escravocrata, né? Esse sistema é falido. Porque o líder que imagina que vai ter escravos trabalhando para ele, não vai ter mais. As pessoas já têm outro nível de consciência. E a modernidade, o conhecimento que pertencia a alguns, agora o conhecimento é democrático, o conhecimento pertence a todos. Então, vamos lá. Né? Então, a gente tem que mudar. Sim. Já estamos finalizando o programa. Antes de finalizar, a gente precisa dar um finalzinho aqui. É que a Dani, nossa produtora aqui, nossa diretora já está dizendo, vamos. Tem que finalizar. Mas a gente precisa falar uma coisa, né? O quanto cada um de nós tem um papel importante nisso.
porque nós estamos falando de trabalho e não podemos falar de trabalho sem falar de educação. Desculpa. Então, a gente precisa educar as pessoas, né? Aquele que trabalha ali informalmente, o que você pode fazer até para o seu negócio crescer? É verdade. Não, a Soninha lembrou muito bem que a solução de qualquer país é a educação. Haja visto o exemplo do Japão, que na Segunda Guerra Mundial estava destruído, investiu-se pesado na educação e eles conseguiram reverter aquela história toda. Então, nós temos que manter essa esperança, né? E você, trabalhador que nos ouve, pode ter certeza que isso tudo vai mudar, tudo é transitório, o mundo está mudando, a gente tem que suportar bem esse tempo assim de muita exigência, né, conosco mesmo. Essa mudança machuca, é horrível. Meu filho, por exemplo, teve que largar o Brasil e trabalhar no México, porque não alcançou o trabalho aqui. Constitui o sofrimento para a família inteira, dele também. Então, eu acho que você que nos ouve, que está passando esse processo de desemprego, confia. Confie especialmente em Deus e continue a produzir trabalho no seu pensamento. Produzir um trabalho bom, que é a confiança, a fé. Então, nós vamos ouvir a música para a gente prestar mais atenção na letra agora, depois que a gente falou isso tudo, né? Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasci, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que anima a seguir o caminho da perfeição. Dê suas considerações finais. Agradecer, né? Agradecer por essa reflexão, por esse tema que é tão urgente, né, nesses últimos tempos, e lembrar uma poetisa chamada Gabriela Mistral, uma poetisa chilena, que ela diz que toda a natureza ela é desejo de serviço. E ela mostra que servem as nuvens, servem o vento, servem os vales, e ela leva o entendimento de que Deus é o grande servidor, né? Que nós possamos servir cada vez mais, ocupar de uma maneira útil o nosso pensamento, as nossas ações, e relembrando Joana de Ângeles no livro As Leis Morais, quando ela diz que o trabalho ele é feito prece, ele é um antídoto contra o mal, né? Então, que nós trabalhemos, utilizemos a nossa força material, a nossa força intelectual, mas, acima de tudo, a nossa força espiritual para o bem, confiante de que as coisas vão mudar. Tá. Então, é isso, né? Eu espero sinceramente que vocês encontrem dentro de vocês essa força de trabalho, porque cada um de nós é lei divina. Então, cada um de nós tem condição de trabalho. Você precisa procurar o sentido da tua vida, tá bom? Então, um beijo grande e até a próxima semana. Até a próxima, meus irmãos, e participemos do trabalho de Jesus. Meu pai até hoje trabalha. E eu trabalho também. Muita paz para todos.